Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabi Adante, mudando tudo. Hoje estreia o quadro Fala Psicóloga com a minha psicóloga Giovana Maíse. Gratidão, Giovana, desde já gratidão, tá, por ter aceitado esse desafio. Para quem não sabe, a partir desse mês de novembro, o último domingo de cada mês, vai ter a participação de Giovana Maíse nesse quadro Fala Psicóloga. E a pauta desse primeiro vídeo é egoísmo vezes amor próprio. Então ela vai falar à luz da psicologia e eu vou falar sobre as minhas experiências mesmo, sobre como eu aprendi a me priorizar, a me amar e que por isso eu fui chamada muitas vezes de egoísta. Então vem comigo que o vídeo hoje está mais que especial. E eu vou falar nesse vídeo que a pauta é egoísmo vezes amor próprio, sobre a minha experiência de vida. Como eu já falei para vocês, Giovana Maíse vai falar à luz da psicologia, segundo a psicologia, cientificamente falando. Eu vou falar sobre a minha experiência mesmo, sendo uma pessoa que se ama e que se coloca em primeiro lugar. Gente, durante toda a minha vida, eu ouvi diversas vezes que eu era uma pessoa egoísta, que eu era uma pessoa que só pensava em mim por me priorizar. Eu nunca deixei de ajudar, eu sempre ajudei, seja pessoas conhecidas, sejam pessoas desconhecidas, mas sempre que eu tentava me priorizar, sempre que eu olhava para mim, me colocava em primeiro lugar, só o fato de eu falar isso, que eu me coloco em primeiro lugar, então isso para algumas pessoas já é tido como ser uma pessoa egoísta. Não sei se vocês foram ensinados dessa forma, mas quem nasceu nos anos 80, 90 e até antes disso, assim, a criação era essa, né? Que era servir, era colocar o próximo, pelo menos dentro do meu lar, que eu já falei pra vocês, que foi um lar disfuncional, era dessa forma. Era priorizar as pessoas, eu era ensinada a, se me baterem, eu dar outra face para bater, para outra pessoa bater, e eu não culpo a minha criação. Essas pessoas já foram ensinadas dessa forma. Elas deram o melhor que elas puderam dar. E o melhor que elas puderam dar foi isso. Foi me ensinar a colocar, a priorizar outras pessoas em vez de mim. Esse foi um ensinamento que foi me passado e eu ia contra esses ensinamentos. E naquela época, quando você ia contra os ensinamentos dos seus pais, da sua mãe, então você era tido como uma pessoa rebelde, uma pessoa egoísta mesmo. E falavam que era ovelha, né? Vocês sabem, o restante a gente não fala mais isso porque é um termo racista. Então a gente não fala, mas eu era tido como essa ovelha aí. Era uma situação bem complicada para mim, era uma situação bem difícil de viver pressionado o tempo todo a fazer pelas pessoas. E quando eu pensava em mim e fazia por mim, eu era egoísta. E aí, com o passar do tempo, e o autoconhecimento, e muita terapia, eu fui entendendo que eu sempre estive certa, né? Que não existe né, você estar certa, absolutamente certa, mas no ponto de vista, né, psicológico e de vida mesmo, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor próprio, é você se priorizar. Isso não quer dizer que você vai deixar as outras pessoas esquecer de fazer o bem, não. Sempre quando eu posso, eu ajudo as pessoas. Sempre quando eu posso, eu faço pelo outro. Mas não é sempre que eu posso. E eu não vou deixar de fazer algo que seja urgente ou que eu esteja precisando para sanar um problema da outra pessoa. E muitas das vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas das vezes as pessoas vão lá, plantam vento e na hora de colher a tempestade chama quem? Chama você para colher esse vento, sendo que você não tem responsabilidade nenhuma de colher aquela tempestade que aquela pessoa plantou. E assim foi a minha vida durante muito, muito tempo. E eu queria falar para você, olhando nos seus olhos, que em primeiro lugar, e a pessoa mais importante da sua vida é você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Eu estou num relacionamento há 10 anos com meu amor, Joelma, mas a pessoa mais importante da minha vida sou eu, e ela sabe disso, e ela é a pessoa mais importante da vida dela, sabe? Nós nos priorizamos, mas nós nos colocamos em primeiro lugar, independente do nosso relacionamento, do amor que eu sinto por ela e que ela sente por mim. E esse é um relacionamento que eu julgo saudável, sabe? E assim que deve ser. Às vezes a gente, por conta de filhos, eu não tenho, mas para quem tem filho, eu sei que é bem complicado você
se colocar em primeiro lugar, principalmente quando você tem filhos. Só que para você estar bem, para ajudar seus filhos, você tem que se colocar em primeiro lugar. Até para ajudar o próximo, você tem que estar bem. Se você não está bem, como é que você vai ajudar? Essa é um pouco da minha experiência. Mas agora vocês vão ficar com a minha querida psicóloga Giovana Maise. Giovana, gratidão desde já. Oi, gente! Bom, antes da gente começar, eu só gostaria de estar agradecendo novamente a Fabiana pela oportunidade, pela confiança que ela teve em mim para a gente estar tratando de um assunto que é tão importante no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre egoísmo e amor próprio. Eu vou explicar brevemente algumas questões antes da gente tratar especificamente sobre isso. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre qual é a definição de egoísmo para o dicionário. No dicionário está escrito: egoísmo é alguém que só pensa em si mesmo e nas próprias necessidades e se coloca, na maioria das vezes, em primeiro lugar, desconsiderando os demais, mesmo que os magoe. Essa é a definição do dicionário. Ou seja, o dicionário leva em conta que uma pessoa egoísta é aquele que apenas pensa em si mesmo, seus gostos, suas vontades, não se importa com a dos outros, não tem empatia, ou seja, não tem a capacidade de sentir o que o outro sente, caso estivesse na mesma situação, e não se incomoda em ver o outro sofrer para atender suas próprias necessidades. Essa é então a definição de egoísmo. Agora vamos para o altruísmo. O altruísmo é o contrário do egoísmo. A palavra altruísmo foi criada por Augusto Comte para simbolizar a atitude de amor ao próximo, ausência de interesse próprio ou agir em prol de outra pessoa. O altruísmo também já foi chamado de anti-egoísmo por alguns filósofos. Altruísta é a pessoa que se doa então para o próximo sem esperar nada em troca, e ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou recompensas, e não se queixa do serviço prestado. Ou seja, a pessoa altruísta não passará por cima de ninguém e não agirá por interesse próprio, não esperará nada em troca. O bem para ela é fazer o bem para o próximo. O altruísmo ele está diretamente relacionado com os valores humanos, como a empatia. Então, para que o altruísmo se realize, é importante que uma pessoa se coloque no lugar da outra e entenda o que está passando, como se fosse com ela mesma. Podemos falar que tanto no egoísmo quanto no altruísmo, os extremos irão fazer mal para a pessoa. Uma pessoa muito egoísta poderá acabar ficando sozinha, não tendo mais a companhia de ninguém. Por outro lado, uma pessoa muito altruísta poderá sempre passar a necessidade dos outros à frente da sua própria, perdendo assim seu valor. Poderá ser humilhado, desvalorizado e por muitas vezes, quando você não se dá o seu valor, as outras pessoas também costumam não dar, gerando assim uma frustração. Assim, você poderá deixar de ser protagonista da sua própria vida. Há um exemplo que eu ouvi a primeira vez quando eu estava em terapia, dessa vez como paciente, e eu achei que ilustra muito bem a situação, por isso que eu trouxe aqui. Se alguém aqui já andou de avião, com certeza já ouviu: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque sobre nariz e boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respire naturalmente. Depois disso, auxilie a pessoa que está do seu lado. Este exemplo do avião ocorre então quando há despressurização da cabine, ou seja, não há oxigênio disponível no ambiente para manter uma pessoa. Temos então um tempo médio de 10 a 40 segundos até a gente perder a consciência e desmaiar. E caso não coloquem a máscara na gente, pode levar à morte. Por isso, então, a máscara é extremamente importante nesse caso. Então, vamos supor, estamos no avião e acontece alguma coisa, a despressurização da cabine, e há uma criança do nosso lado. Ela precisa de ajuda para colocar a máscara. Vamos ajudá-la. Colocamos a máscara nela, mas devido ao tempo que leva para colocar e ajustar a máscara nela, a gente começa já a perder a consciência e desmaiar. Nós não conseguimos salvar ela,
porque nós desmaiamos antes e nós não conseguimos também colocar a nossa máscara. Assim a gente coloca 2 vidas em risco, a nossa e a do outro. Devido a isso, o ideal é você colocar a sua máscara, já respirando através desta máscara, ajudar a outra pessoa ao seu redor, evitando assim uma tragédia maior. Usando esse exemplo para a vida, é importante nos lembrar que a gente precisa estar bem para ajudar os outros, pois se não cuidarmos de nós mesmos em primeiro lugar, não haverá jeito de cuidar dos outros. É necessário então ter um equilíbrio entre o egoísmo e o altruísmo, e esse equilíbrio a gente pode chamar de amor próprio. Amor próprio é a pessoa que aprendeu a amar a si mesma, defende seus interesses, amar fazer o que gosta e se permitir fazer isso, ter empatia e entender a importância das nossas necessidades, se colocar assim em primeiro lugar. Muitos acreditam que o ser humano é egoísta por natureza, mas é fácil observar atos de bondade ao nosso redor. Em diversos estudos foi apontado que bebês com 1 ano ou mais ajudam espontaneamente outros bebês. Após o 2º ano, a tendência aumenta em ajudar pessoas da família e quem foi gentil com eles. Então foi demonstrado que nós não somos egoístas por comportamento. Muitos acreditam também que o egoísmo é condenável a todo custo e que nos colocar em primeiro lugar é muito horrível, é algo extremo, é algo que não deve ser feito. Mas vamos pensar, se não estamos nos colocando em primeiro lugar, e sim o outro, não passa o outro a ser o egoísta? Precisamos nos atentar a discursos que enxergam apenas um lado, o do outro. O egoísmo, então, não é sempre algo horrível. Ele muitas vezes é necessário para nos defender nossos direitos, nossas vontades, nossas prioridades, nossas necessidades. O altruísmo, ele também não é algo que deve ser feito a todo momento, para todos, porque também pode trazer prejuízos, como eu falei anteriormente. É devido a isso que nós precisamos ter o amor próprio, termos um equilíbrio entre o egoísmo, o altruísmo e sempre valorizar o nosso bem-estar e priorizar nossos direitos e necessidades. Gratidão, Giovana Maís. Eu liguei a câmera, estava desligada esse tempo todo, gente. Eu tinha esquecido de ligar essa câmera, mas graças a Deus lembrei-me, nem que seja no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, gente, um abração, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Gente, se você não se colocar em primeiro lugar, não vai ser a pessoa que está julgando você que vai colocar você em primeiro lugar. Pode colocar isso na sua cabeça. Essas pessoas que te julgam por você se priorizar, por você se colocar em primeiro lugar, elas vão ser a primeira a correr quando você tiver um problema, quando você precisar. Entenda que a pessoa mais importante da sua vida é você.